Olá, mais um vídeo respondendo aqui. Respondendo não, né? Porque o texto que me mandaram é muito bom e eu vou comentar a respeito dele, né? Eu vou pedir pro meu pai ler ele pra você, né? Olha a primeira parte aí, né? Ângelo, bom dia. Baseado em seu relato sobre uma entidade na forma de policial que sofria por algo que realizou encarnado, mas ajudava pessoas que passavam por determinadas ruas, existem outros relatos, assim como também vasto material em livros que confirmam esta experiência. Então, ele se refere a um vídeo que eu fiz sobre o Caveira Encurvada, né? Esse vídeo aconteceu perto da Santa Casa, aqui perto do cemitério, que eu me projetei para lá. E nesse relato, um policial que desencarnou, ele estava trabalhando com o Caveira Encurvada e era um espírito que estava arrependido do que, não sei o que ele tinha aprontado, né? Mas ele estava trabalhando ali e através do trabalho ele estava galgando ali como se diz, ele estava conseguindo se redimir perante a Deus, né? Inclusive ele comenta comigo, ele não, acho que foi o Caveira, comenta que ele chegou ali numa aparência muito ruim. E quando eu tava lá, que eu vi ele já tava com a aparência de ser humano. Então ele já tinha conquistado isso através do trabalho no amparo. E é espírito que não é mentor de luz, são espíritos sofredores. O caveira encurvada mesmo, ele tem a forma de uma caveira e ele fica assim curvado. Justamente, ele fica encurvado, que ele me falou que como se estivesse puxando ele para o centro da Terra. E ele deixa bem claro para mim, não o que ele fez, mas foi coisa que ele fez quando ele fazia maldade. E aquilo tem consequência, ele está tentando puxar ele para a Terra. E o serviço que ele estava prestando ali, mantinha ele também ali naquela dimensão. Então, e ele ficava encurvado por essa conta, não por isso. Então é sobre esse relato, e eu vou deixar ele aqui na descrição. Tá bom? E vamos continuar, vou pedir para o meu pai continuar a leitura. Sabemos que nos vários setores das atividades humanas existe um benfeitor espiritual que está ali para inspirar e proteger. Pode ser uma instituição, trabalho, escola, qualquer local que agrupe pessoas afins para um determinado trabalho honesto. Mas uma questão vem à mente. Baseado em alguns estudos, seriam todos esses espíritos seres evoluídos, mentores. Então ele faz essa pergunta, né? É lógico que ele sabe a resposta, né? Ele praticamente uma pergunta que ele já sabe a resposta, mas eu vou falar sobre ela que é importante. Eu mesmo achava isso também, que todos os espíritos que ajudavam eram só o espírito evoluído, o espírito que não tinha problema nenhum, era espírito de luz. E depois que eu comecei a ter essa projeção astral, ficar consciente, né, projetado fora do corpo, eu vi que não funciona bem assim. Existem os seres evoluídos, mas eles também dão oportunidade para aqueles espíritos arrependidos que querem prestar serviço, né? Por que eles fazem isso? Para que esses espíritos consigam, através do amparo ao próximo, né, já que eles querem ajudar, eles estão ali já no local, conseguir evoluir. E é isso que ele está dizendo, isso aqui. Ele fez uma pergunta, mas é mais ou menos isso. Mas eu tinha essa mentalidade também, que caiu por terra. Olha só, pode ver que aí ele já deixa bem claro. Ó. Segundo observamos, espíritos ainda sofredores, mas arrependidos, podem se tornar protetores em muitos casos. Ele afirma, então é isso mesmo. E é verdade. O espírito ele está ali no umbral, ele está ali no lodo, no lodo. Já que ele se arrepende, eles estão um pouco mais conscientes do que os outros. E ele começa a ajudar. A gente tem relato disso em livros, né? E eu já vi isso. E esse caso que eu contei do policial é justamente isso. Ele não estava no lodo, ele estava ali naquela dimensão. Mas ele estava amparando. E o que ele sabia fazer, ele estava fazendo para ajudar. Então esse rapaz, ele manda para mim assim, ó. Vejamos um exemplo do livro Céu e Inferno, de Allan Kardec. E ele cita aqui, eu vou pedir para o meu pai ler. O espírito Jacques Latour é um espírito que desencarnou sofrendo
a condenação de um crime pela guilhotina realizada no ano de 1864 na França. Esse espírito se manifestava no grupo espiritual de Bruxelas, Bélgica. Espontaneamente, seu sofrimento é moral e vê suas vítimas o perseguir. Após sua tratativa em um arrependimento profundo e muito emocionante, o guia espiritual na sequência explica o que ocorreu em uma parte da comunicação desse espírito arrependido. Você diz que não compreende as palavras do espírito. Preste atenção à emoção, ao reconhecimento que ele manifesta. Acredita que a melhor maneira de expressar seu testemunho é tentando parar todos os criminosos que ele vê e você não. O guia continua, e o que não falou, porque ainda não sabe, é que lhe será permitido começar missões reparadoras. Irá para o perto de seus cúmplices para tentar inspirar-lhes o arrependimento e introduzir em seus corações o germe do remorso. Nesse diálogo, esse caso é um que o espírito está lá incorporado e começa a falar, parece que tem mais gente lá dentro. Quem leu essa passagem aqui, ou quem já ouviu falar do livro do Céu e Inferno, é um espírito que começa a falar, isso é errado. Então o espírito nem tinha noção que ia virar, que tinha sido escolhido pelos espíritos de luz ali, que ele ia ser um porta-voz depois ali, ele ia começar a recrutar outras almas que estariam arrependidas. Legal essa citação do Vanderlei. Obrigado, hein, Vanderlei. Aí depois, ele cita também, no livro Ação e Reação, de André Luiz, no capítulo Almas Enfermiças. Aí ele começa, eu vou pedir para o meu pai ler de novo, para vocês ouvirem, é bem interessante. No livro Ação e Reação, de André Luiz, no capítulo Almas Enfermiças, temos a presença de um espírito também em reparação, Osíris. Esse espírito cuida de um tipo de alojamento próximo à instituição benfeitora, na zona de espíritos desequilibrados. Druze, um dos imigrantes desta instituição, explica que Osíris é um espírito ainda com remorso e que, de acordo com sua capacidade, ajuda a recolher entidades naqueles vales que estão prontos a serem ajudados. Bom, essa última leitura eu nem vou comentar, porque já está bem claro já, né? Então é isso daí, o Vanderlei mandou para nós esse texto maravilhoso e eu estou compartilhando com vocês aí. E também vou deixar lá na aba da comunidade esse texto também, que eu achei importante, tá bom? Obrigado vocês por acompanhar o meu canal, obrigado Vanderlei, porque é um jeito de quem segue meu canal participar também, né, desse projeto, tá joia?